O Jornal Nacional abre essa edição com uma declaração que nós exibimos aqui ontem numa reportagem sobre a tentativa de diminuir os congestionamentos de trânsito na maior cidade do Brasil. O urbanista Cândido Malta disse que a prefeitura estava empurrando o problema para frente ao restringir os horários de tráfego de caminhões, porque as ruas de São Paulo recebem 800 veículos novos por dia. Vamos rever. Está havendo uma preferência para o automóvel. As soluções que têm sido empregadas são paliativos que adiam o problema. Mas então qual seria a solução do urbanista para esse problema e quais seriam as alternativas? É o que a gente vai ver agora na reportagem de José Roberto Burnier. Professor que estuda o problema há muitos anos, Cândido Malta propõe uma alternativa que, segundo ele, pode ser implantada em 4 meses. A ideia é restringir a circulação de automóveis no centro expandido de São Paulo, a mesma área onde vigora hoje o rodízio de veículos. E para o professor, a melhor forma disso funcionar é mexer no bolso de quem usa carro. É o pedágio urbano, uma medida que grandes cidades como Londres, Estocolmo e Milão já adotam. De um lado apela ao bolso, mas de outro lado apela ao bom senso dele, né? Porque ele vai pagar no pedágio cobrado muito menos do que o tempo perdido, do valor do tempo perdido. Pelas contas da Fundação Getúlio Vargas, o tempo perdido por ano na cidade de São Paulo custa 33 bilhões de reais. Mas como funcionaria o pedágio urbano? Digamos que o pedágio urbano já estivesse em vigor. Então seria assim. Nós estamos aqui na Marginal Pinheiros, a área do centro expandido começa depois dessa ponte. Mas para a gente entrar com o carro ali, a gente tem que pagar pedágio. Aí, um aparelhinho instalado aqui no para-brisa do carro emite um sinal para um sensor que está lá do lado de fora, no poste ou no viaduto. Esse sensor faz a cobrança eletrônica, como já é feito hoje em algumas rodovias do país. De acordo com a proposta, o valor do pedágio seria de R$ 4,00 e o dinheiro arrecadado seria usado para a ampliação das linhas do metrô. Até que a cidade tenha linhas de metrô suficientes para melhorar a circulação das pessoas, o professor propõe que micro-ônibus confortáveis e com ar-condicionado, como os que já são usados em Porto Alegre, façam o transporte de quem deixou o carro em casa. Eu estimo, numa avaliação preliminar, cerca de 3 mil veículos, 3 mil micro-ônibus. Então, se você tira 450 mil carros e no lugar põe 3 mil ônibus, veja aí a grande vantagem que é essa substituição. Este professor de transporte público defende um conjunto de medidas para atacar os congestionamentos em São Paulo. Ele concorda com a restrição de horários para a circulação de automóveis e caminhões e diz que São Paulo tem que multiplicar por 5 a quantidade de corredores de ônibus. Você tem que ter velocidade no transporte público, você tem que reduzir o tempo de deslocamento, você tem que dar prioridade para ele, para que ele não fique preso nos congestionamentos. Aí você traz o usuário do automóvel. E o corredor pode fazer isso? E o corredor pode fazer isso. Um bom corredor certamente fará isso. Para o secretário dos Transportes, corredor só não funciona. E São Paulo ainda não está preparada para o pedágio urbano. Por isso, para ele, a melhor medida agora é a restrição de horário para os caminhões. É preciso lembrar que quando você aumenta a velocidade da cidade como um todo, diminui os congestionamentos, o transporte público lucra muito com isso.